a utilização do Design Thinking na fase de análise da produção de conteúdos em EAD na educação corporativa. Olá, eu sou o Jean Zelada e trabalho nas áreas de educação e tecnologia, pesquisando e desenvolvendo soluções para o mercado há mais de 20 anos. Já participei de mais de 500 projetos, com algumas premiações no Brasil e no exterior. Sou bacharel em Filosofia pela USP, com pós-graduação em Educação Corporativa e Gestão Estratégica em EAD pelo SENAC. Estou muito feliz de apresentar essa palestra virtual para vocês e agradeço aos organizadores do CONAD pelo convite. Essa palestra é o resultado do trabalho de conclusão de curso apresentado ao Centro Universitário SENAC São Paulo no curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica em EAD. O meu objetivo aqui é refletir sobre a viabilidade da utilização do Design Thinking como um método substituto aos tradicionalmente utilizados pelo design instrucional. Mais especificamente, verificar se essa substituição pode ocorrer sem prejuízos na fase de análise do processo AD, quando utilizado na produção de conteúdos do EAD exclusivamente na educação corporativa. Para começar, eu vou conceitualizar o que é educação corporativa, o modelo AD, a análise conceitual e depois o Design Thinking. Vamos lá? Educação corporativa. Desde que se instaurou como um sistema econômico preponderante nos últimos 500 anos, o capitalismo se caracterizou pela forma como utilizou o conhecimento em todas as suas atividades. Isso se evidencia ainda mais na sua última fase, conhecida como Revolução Gerencial. Nela, o conhecimento fica ainda mais importante das coisas como a mão de obra, a propriedade da terra, pois é através dele que é possível o aumento da produtividade e a inovação, que são dois dos fatores indispensáveis para a vitalidade do capitalismo atualmente. A educação corporativa é uma forma de promover e gerenciar o desenvolvimento do conhecimento dentro das organizações. E ela se caracteriza por ser gerida a partir de programas previamente estruturados, como uma atividade formal dentro das empresas. A educação corporativa tem uma data de nascimento. Ela se inicia com a Universidade Corporativa da GE, em 1956, nos Estados Unidos. E depois de quase 4 décadas, surge no Brasil a partir do lançamento do livro Educação Corporativa, de Jeane Meister, e o lançamento da Academia Core, no início dos anos 90. Nesse período, passa a acontecer uma grande valorização do conhecimento no âmbito estratégico das empresas, a ponto que elas se tornam um dos principais ativos dos negócios das empresas. Inicialmente, é utilizado o modelo tradicional de treinamento, que se limita a capacitar o colaborador para a realização das suas atividades-chave. Mas, gradativamente, a educação corporativa vai se distinguindo a partir do momento em que passa a considerar a gestão de competências ao invés do tradicional sistema de treinamento e desenvolvimento, TID. Ou seja, os colaboradores, a partir de então, passam a estar implicados continuamente na produção e absorção de conhecimento para que haja o desenvolvimento da organização de forma estratégica, sistemática e contínua. Eis então que surgem as universidades corporativas, que são os locais onde são disponibilizados os recursos educacionais para que os colaboradores desenvolvam continuamente as suas competências e garantam o cumprimento dos objetivos estratégicos das organizações em que eles trabalham. As universidades corporativas podem se apresentar nas modalidades física e virtual, ou ainda a híbrida, que é a junção da física e da virtual. As que se encontram no formato virtual ou híbrido fazem uso contínuo dos recursos típicos da educação à distância, a EAD. E para atender a demanda crescente de produção desses recursos educacionais que são oferecidos no EAD, foram desenvolvidos métodos que garantem a produtividade e a qualidade. O processo AD. O processo AD é uma forma de dividir e gerenciar a produção de projetos educacionais em 5 fases: análise, design, desenvolvimento, implantação e avaliação. Daí o nome AD,
quando traduzimos essas 5 palavras para o inglês. Sejam quais forem os modelos de design instrucional, fixo, aberto ou contextualizado, todos podem ser realizados através do processo AD. Considerado por muitos como um modelo de design instrucional per se, o AD foi criado na década de 70 no Centro de Tecnologia Educacional da Universidade Estadual da Flórida, que atuava como um braço de operações do Exército dos Estados Unidos. Talvez, por essa herança militar, o processo AD apresenta características analíticas que priorizam a medição e o controle, e os conteúdos gerados a partir dele expressam essa orientação sistêmica. O formato inicial do AD possuía várias fases intermediárias, até que, após várias revisões, nos anos 80, foi reduzido para o formato que apresentamos sucintamente a seguir e que vem sendo largamente utilizado até os dias de hoje. Análise é quando ocorre o levantamento das necessidades de aprendizagem, quando, no contexto da educação corporativa, a fase de análise identifica as necessidades estratégicas que as soluções educacionais irão resolver dentro do âmbito da organização. Design é quando o planejamento e o design da situação didática é realizado com o propósito de encontrar as melhores práticas educacionais que atendam às necessidades levantadas na fase de análise. Desenvolvimento é quando produzimos e adaptamos os materiais educacionais para os meios impressos ou digitais. Implantação. Essa fase pode ser dividida em 2 subfases, publicação e execução. Na publicação, as mídias são disponibilizadas no AVA para que os alunos possam acessá-la. Na execução, os alunos acessam os conteúdos e realizam as atividades propostas autonomamente ou, em alguns casos, com a mediação de um tutor. Avaliação. Por fim, é na avaliação que irá se verificar se as necessidades estratégicas levantadas na fase de análise foram efetivamente atendidas, incluindo a solução educacional e os resultados de aprendizagem dos alunos. Análise contextual. Como vimos, em um projeto de EAD para educação corporativa, a análise contextual é quando se identificam as necessidades de aprendizagem, o perfil do público-alvo, as restrições de contexto organizacional em que a ação irá ocorrer e, por fim, apresentar um encaminhamento de solução. O Design Thinking. O Design Thinking é uma abordagem para a solução de problemas inspirada nos métodos e processos que os designers utilizam ao criar suas soluções. Sua origem data da segunda metade do século XX, a partir dos trabalhos dos pensadores Herbert Simon e Donald Schoen. No Brasil, o Design Thinking passa a ser conhecido e utilizado no início da década de 2010, com o expressivo aumento das empresas inovadoras de base tecnológica, as chamadas startups, e o surgimento da chamada economia criativa. No âmbito corporativo, mais tradicional, vem sendo cada vez mais utilizado para impulsionar a inovação de produtos, serviços e processos estratégicos. Lembrando que a inovação tem sido muito demandada nos últimos anos por causa das mudanças disruptivas que vêm ameaçando muitos segmentos de mercado. Como modelo de resolução de problemas, o Design Thinking se estrutura sobre 3 pilares, partindo da crença que as pessoas podem ser capazes de produzir soluções criativas para os problemas, causando impacto positivo no ambiente de trabalho. O primeiro delas é a empatia, com a compreensão das necessidades e motivações de todas as pessoas envolvidas no processo. O segundo é a colaboração, que está fundamentada na crença de que a criatividade do grupo é sempre maior do que a dos participantes individualmente. E, por último, em terceiro lugar, a experimentação, segundo a qual o erro é algo esperado, pois é a partir dele que novas ideias amadurecem. Por ser originalmente aberto, livre e não ter um núcleo de normatização centralizado em uma empresa, associação, academia, o Design Thinking pode assumir as mais diversas perspectivas a partir de quem o utiliza. Mesmo assim, reconhece-se a preponderância de algumas abordagens, por estarem mais organizadas
disponíveis, documentadas e adotadas por um maior número de pessoas. Para os propósitos desse trabalho, destacamos a abordagem Human Centered Design, HCD, elaborada pela empresa norte-americana IDEO. O HCD utiliza 3 pontos de vista, ou lentes, a serem assumidos quando se propõe soluções na criação de produtos, serviços, ambientes, organizações e modos de interação. São eles o desejo, a praticabilidade e a viabilidade. O processo de utilização do HCD parte da definição de um desafio estratégico, para em seguida se desenrolar em 3 etapas: inspiração, ideação e implementação. Ao longo dessas 3 etapas, ocorre uma alternação do pensamento concreto para o pensamento abstrato. Vale ressaltar que cada uma dessas etapas pode ser revisada quando necessário, já que o processo está sujeito a constantes iterações e não necessariamente linear, uma vez que o erro gera aprendizado, que o ajuda a traçar direções alternativas e identificar oportunidades para inovação. É muito comum entre as abordagens do Design Thinking apresentar conjuntos de atividades para cada uma das suas fases. A aplicação dessas atividades não se apresenta como regra fixa, mas como possibilidades para se chegar a soluções. As atividades, passo a passo, desencadeiam a criatividade, colocando o aspecto humano no centro do processo. Por estarem bem estruturadas e documentadas, o seu acesso é rápido e sua utilização é simplificada. Assim como as outras abordagens, o kit de ferramentas do HCD é flexível e suficiente para ser utilizado de forma completamente complementar a outras metodologias existentes, ou ser suplementado por elas. O Design Thinking aplicado a projetos educacionais. Dada a sua plasticidade, o Design Thinking pode ter várias aplicações. No campo educacional, são identificadas 3 áreas: como abordagem de inovação, como metodologia para a solução de problemas e como estratégia de ensino e aprendizagem. O Guia DT para Educadores, criado pela IDEO e traduzido para o português pelo Instituto Educadigital, tem como proposta habilitar educadores e gestores do ensino regular a elaborarem soluções criativas para elas. No guia, o processo do Design Thinking é apresentado em 5 fases: descoberta, interpretação, ideação, experimentação e evolução. Para cada uma dessas fases, são definidos passos, e para cada passo são sugeridas atividades que estão disponíveis no caderno de atividades. É importante frisar que essas fases têm uma correspondência direta com as do processo do HCD que vimos anteriormente. Antes de iniciar o projeto, são propostas 3 atividades que antecedem as 5 etapas e que têm o objetivo de organizar o trabalho como um todo. São elas: definição do desafio estratégico, criação de um plano de projeto e criação de um cronograma. Após a realização dessas atividades, são sugeridas as 5 fases e seus respectivos passos e atividades. Análise e resultados. O propósito dessa apresentação é refletir sobre a possibilidade de substituição do método de análise contextual tradicional por uma dinâmica guiada pelo Design Thinking. Como o contexto que estamos assumindo é o da educação corporativa, na modalidade EAD, as vantagens para essa substituição devem se manifestar explicitamente no atendimento das necessidades estratégicas das organizações. Antes de elencar as prováveis vantagens que essa substituição irá trazer, é necessário refletir se ela atende minimamente os requisitos da abordagem tradicional de análise contextual. Na tabela, listamos de um lado os aspectos que devem constar na análise contextual tradicional e de outro as fases correspondentes do Design Thinking. E como pode-se observar a partir dessa equiparação, conclui-se que o Design Thinking atende a todos os requisitos da análise contextual tradicional, o que nos permite a refletir a seguir sobre as suas vantagens. Mas quais seriam então as vantagens dessa substituição? Em primeiro lugar, podemos considerar que a premissa do foco no humano
propicia a obtenção de resultados mais empáticos com o público-alvo. Essa empatia faz com que diminua a distância entre as pessoas, aproximando as suas necessidades pessoais da percepção que elas têm das necessidades estratégicas da organização, gerando mais engajamento, comprometimento e um clima de otimismo. O foco no humano também tende a reduzir eventuais excessos de formalismos pedagógicos e do uso excessivo de recursos tecnológicos que muitas vezes acabam prejudicando as experiências das pessoas e inibindo o engajamento de processos educacionais da modalidade EAD. Como o processo de Design Thinking é essencialmente colaborativo, tem-se a vantagem de potencializar a criação coletiva, também conhecida como cocriação. A cocriação se apresenta como uma forma de inovação que acontece quando as pessoas de fora da empresa, como fornecedores, colaboradores e clientes, associam-se com o negócio, agregando inovação de valor. Isso tudo gera um clima de inovação. E esse acréscimo do elemento inovação, que também é impulsionado por outros aspectos do design instrucional, pode se tornar um fator de sucesso no projeto educacional, se levando em conta o perfil de grande parte do público-alvo nas organizações da atualidade. Vimos que a quarta fase do Design Thinking para educadores, denominada experimentação, preconiza a criação de protótipos e a obtenção de feedbacks a partir deles. A passagem do abstrato para o concreto a partir da prototipação permite a realização de testes e a aquisição de conhecimentos relevantes na forma de feedbacks tanto da equipe de projeto quanto dos usuários. A partir dessas informações, pode-se fazer ajustes e melhorias antes de passar para as fases subsequentes. O interessante é que essa visão não se restringe ao projeto de EAD, especificamente, mas se estende para todos os aspectos da organização como um todo. A experimentação assegura uma expressiva diminuição de riscos quando comparada aos projetos realizados no modelo tradicional, em que o resultado só é apresentado para o público-alvo após a sua finalização, quando é comum se revelar incompatibilidades intransponíveis que podem comprometer todo o empenho depositado sobre o projeto. Mas essas vantagens da substituição da análise conceitual só ocorrerão nos casos em que o projeto de EAD dispor de requisitos fundamentais para a ativação de um processo de Design Thinking. São eles: tempo, de no mínimo 2 semanas, espaço para inovação e uma quantidade mínima de colaboradores envolvidos diretamente no projeto, no mínimo 4 pessoas. Nos projetos em que alguns desses requisitos não forem disponíveis, recomenda-se o uso da análise conceitual tradicional. Considerações finais. Conforme foi apresentado, é razoável afirmar que, em determinadas circunstâncias, essa substituição possa ocorrer sem colocar em prejuízo os objetivos estratégicos das empresas na realização de projetos de EAD para a educação corporativa. Entretanto, para que a proposta desse trabalho se expanda e se sustente de forma consistente, sugere-se a realização de pesquisas qualitativas e quantitativas baseadas em aplicações reais no ambiente corporativo para que se evidenciem as especulações aqui propostas. Nesse caso, há de se considerar que, pelo fato do Design Thinking se tratar de uma metodologia relativamente nova, é provável que, em um primeiro momento, ainda haja escassez de casos que sirvam de base para a sustentação dessa pressuposição no contexto da educação corporativa. Obrigado pela atenção e eu espero que essas reflexões tragam alguma luz na tua vida pessoal e no teu dia a dia de trabalho.